Fala galera, estamos começando mais um Intimados, o podcast que encontra você até local incerto e não sabido. E outra coisa galera, não esquece de seguir a gente no YouTube, né? Se inscreve no nosso canal, ativa as notificações, dá o like pra gente, que isso é muito importante pra gente. Comenta o que é que vocês acharam desse bate-papo da gente, que hoje vai ser top, né, Reinaldo? E outra coisa, comenta quem vocês querem aqui, né? Segue a gente também no Instagram, @intimadospodcast. Curte, comenta, compartilha, faz tudo aí para engajamento legal pra gente manter essa galera aqui top, né, Reinaldo? E hoje, quem é? Rapaz, hoje a gente tem um intimado top, né não, galera? Porra, bicho. Top demais. Foi difícil de trazer o homem aqui, mas ele veio. Agenda lotada, né? Agenda lotada. Meu irmão, o intimado de hoje, ele é bacharel em Direito pela Universidade Federal da Paraíba. Depois ele enganjou na advocacia, na jovem advocacia aqui do estado da Paraíba, onde ele fez seu nome, tem seu nome construído. Da advocacia, ele pulou para a atividade política. Atividade política partidária. Foi eleito vereador no ano de 2008 e desde então ele vem engatando aí um mandato atrás do outro, sendo membro de várias e várias comissões. Várias e várias comissões dentro da Câmara Municipal aqui de João Pessoa. É um ícone hoje, dentro da política de João Pessoa, do estado da Paraíba e quiçá aqui do Brasil. O intimado de hoje é Bruno Farias. Tudo bom, meu amigo Bruno? Ave Maria, que responsabilidade diante de uma narração tão carinhosa e que eu coloco na conta da amizade que vocês fazem de minha trajetória. Mas dizer que eu estou aqui muito feliz, Reinaldo e Rodrigo, de compartilhar um pouco de nossa história, de bater esse papo com vocês, que eu espero que seja leve, informal, descontraído, como é a nossa amizade. Aliás, eu estou me sentindo aqui como se estivesse no bar do Flávio. Numa mesa de bar. Mais do que no podcast, porque, como eu disse, estou aqui arrodeado de pessoas porque eu tenho um carinho muito grande e espero que o nosso papo possa fluir. Bruno, antes de a gente começar a fazer aqui umas perguntas, que na verdade é um bate-papo que a gente tem entre a gente, né, eu e o Rodrigo, com o nosso intimado, você não é obrigado a responder nenhuma pergunta que lhe seja formulada, né? Vamos preservar os seus direitos constitucionais, seus direitos fundamentais assegurados pela Constituição. Caso você queira falar na presença do advogado, você fica à vontade para se manifestar, ou tem advogado aí já disponível na casa, ou se reserva o direito de permanecer em silêncio. Rodrigo, manda a primeira aí. Não, mas como você disse, hoje vai ser bem leve, né? É um bate-papo. Já está por aí, né? Tá certo. Então vamos lá, Bruno. Um resumo de sua trajetória. Você é filho de médico, neto de desembargador. Assim, no estado que a gente vê que a política passa de pai para filho, como foi você entrar? Você não tinha ninguém da família na política e você entrou. Como foi para você isso aí? Olha, eu acredito muito no encontro que o ser humano tem com o seu próprio destino. Todos nós nascemos com dons, com atributos. E uma das mais intrigantes, ou talvez a mais importante resposta que a gente deva dar a perguntas de nossa existência seja: eu nasci para fazer o quê? Qual a minha missão na vida? E eu tive uma sorte danada porque muito cedo eu acho que eu descobri qual era a minha missão. Ajudar as pessoas através da atividade política. Por que eu digo isso? Porque desde quando eu me entendo por gente, 4, 5, 6 anos de idade, que eu me via fascinado com os debates políticos, o que não é normal para um menino, para uma criança. Principalmente quando não se tem dentro de casa, como é o meu caso, um agente político ativo. É claro que na minha casa, quando os meus tios se reuniam, os meus pais com os meus avós, a política era sempre um tema presente nos debates, para além das brincadeiras, das piadas, daquilo que é próprio do dia a dia das famílias quando se reúnem. Mas a política era um tema principal e aquilo me causava um certo encantamento. Então, eu desde menino, eu despertei esse interesse para a atividade política. Uma das memórias mais antigas
que eu tenho é da morte de Tancredo Neves. E eu tinha, em 1985, eu tinha 4 para 5 anos de idade. Eu me lembro vivamente da campanha de 86 de Tarcísio Buriti. Eu me lembro vivamente da campanha de 88 entre o Wilson Braga e Haroldo Lucena. Eu me lembro até um pouco antes, em 84, da disputa entre Marcos Odilon e Carneiro Arnaud. Então, são flashes que estão vivos em minha lembrança, nas minhas lembranças mais remotas, é evidente, mas que foram um start, um insight para que desde criança, ainda engateando os meus primeiros passos, eu pudesse me conectar com a atividade política. E aí veio que na minha escola, eu estudei na escola O Mundo Colorido da Criança, do jardim da infância até a 4ª série, o que hoje seria o 5º ano. Depois eu estudei no Colégio Visão, na 6ª e 7ª série, o que hoje seriam 7º e 8º anos. E a partir da 7ª série ao 3º ano do ensino médio, eu estudei no Colégio PhD. E em todas essas escolas havia um chamamento por parte das direções para que nos alunos se despertasse o interesse pelo engajamento político. Não sei se era porque era a época mais ou menos de Fora Collor, ali, né, 92 e tal, mas o fato é que na minha escola, quando eu era uma criança, eu já fui presidente de sala e presidente do Grêmio, não é? No Visão, foi um momento do impeachment do presidente, então eu via aquelas manifestações no centro da cidade, o Visão ficava ali perto do Pio X, né, ali perto, nas proximidades da Maximiano Figueiredo, e havia muitas passeatas, muitas manifestações, e no PhD também havia uma inclinação muito forte para o debate no movimento estudantil. Então eu me engajei no movimento estudantil de maneira muito forte, no movimento estudantil secundarista. Quando eu ingressei na Universidade Federal, eu passei no vestibular para o curso de Direito na UFPB, eu também fiz militância política na universidade. Eu, inclusive, no ano 2000, eu fui chamado para ser candidato a presidente do DCE. Não fui, porque pai, eu me lembro, me chamou assim no canto e disse: rapaz, se você aceitar esse negócio, você vai deixar o seu curso de lado e vai se dedicar à política. Eu acho que o momento é de você se preparar intelectualmente, ter uma bagagem profissional bem fundamentada para depois você ir atrás de seus sonhos. Eu escutei aquele conselho, né, abri mão daquela disputa. O candidato que eu apoiei, Gustavo Palmeira, que hoje é médico, é um amigo nosso, foi o eleito naquela oportunidade. E quando eu saí da faculdade, eu passei a militar profissionalmente na advocacia. Também comecei a fazer política dentro da minha categoria, da minha classe. Mas, só interrompendo, na época da universidade, é verdade, sua turma quase não se forma? A minha turma quase não se forma. Rapaz, foi isso aí. Foi uma confusão danada. Nós tivemos nos 5 anos... Bruno, aqui pode falar a palavra, não precisa ser o danado, não. Pode falar. Confusão do caralho, pode falar aqui. Rapaz, nós tivemos quase 5 anos de greves consecutivas. Eu entrei na universidade em 99, era ali, né, o final do governo FHC, né, o início do segundo mandato, aliás, né, então 99, 2000, 2001, 2002, 2003. Eu era para ter me formado em 2003.2. Eu sou da turma 2003.2, mas só fui me formar praticamente em meados de 2004. E eram tantas greves, que o último ano os professores se compadeceram da gente. Disseram: rapaz, essa turma já está tudo pronto, praticamente todo mundo passado. Vamos fazer um esforço para que mesmo durante o período grevista a gente dê as aulas, a gente aplique as provas e eles possam se formar. Já tinha gente passando em concurso, já tinha gente indo morar fora. Estava desestabilizando a vida de todo mundo. Então foi feito assim uma grande composição, exatamente, uma força-tarefa entre professores, alunos e pais de alunos, para que a gente pudesse se formar o quanto antes. Aí, rapaz, teve uma professora lá
de Pernambuco, chamada Marcela Varejão, que ensinava direito ambiental. E não sei por que cargas d'água, Marcela Varejão parece que estava numa viagem internacional para a banda da Itália, não sei. Mas o fato é que ela se opôs àquela grande força-tarefa, aquele grande acordo que foi firmado entre professores, alunos e pais de alunos e servidores. Era o famoso voto contra, né? O voto contra. Era o E voto ela, contra. e ela sequer cogitou a possibilidade de abrir mão de sua matéria para que um outro professor pudesse assumir aquela cadeira e lecionar as aulas. Eu sei que a contragosto dela, a direção do centro, não me lembro se foi a direção do centro ou a direção do departamento. O Departamento de Direito Público designou um professor que ficou dando as aulas e na iminência da gente fazer as últimas provas, essa professora entra na justiça, rapaz, para que a gente não se formasse. E ela fora. Ela batendo perna no mundo. Paciência, O famoso viu, empata professora? foda, né? Rapaz, Paciência. foi uma confusão danada. Eu me lembro que a gente se juntou, nós mesmos formulamos os nossos recursos, porque foi concedido uma liminar para ela, aqui em João Pessoa, e a gente foi bater no TRF5. Chegamos lá no TRF5, o desembargador era Marcelo Maia, que hoje, inclusive, é ministro do STJ. Sim. Marcelo Navarro, salvo engano. Enfim, eu não me recordo. Mas nós fomos com o saudoso doutor Raulino Maracajá, né, pai de um colega nosso de turma, Raulino Filho, que hoje é membro do Ministério Público do Trabalho. Grande Raulino. E fomos eu, Raulino Filho, Napoleão Casado, que é advogado e uma das autoridades em mediação e arbitragem lá em São Paulo, professor renomado, e doutor Raulino. Fomos lá no TRF5, fomos recebidos por doutor Paulo Gadelha, paraibano, que nos acolheu assim de maneira muito festiva, fez o contato com o desembargador, que era o relator do caso. Nós chegamos lá, expusemos o nosso caso, o desembargador não estava, mas estava o chefe de gabinete, que havia sido colega da Marcela Varejão durante a graduação na faculdade lá em Recife. Puta que pariu, velho. Puta que lhe pariu. Mas, para nossa surpresa, o cara também não gostava da Marcela Varejão. Que bom, né? Rapaz, eu sei que nós protocolamos o recurso no tempo hábil e no dia seguinte nós havíamos cassado a liminar em agravo de instrumento, que foi concedida aqui em primeiro grau. Nós conseguimos nos formar, portanto teve toda essa atmosfera que tomou conta de nossa graduação. Mas ela não foi a paraninfa da turma? Não, ela não foi a paraninfa. Eu não sei nem por onde anda a professora Marcela Varejão, se ela ainda leciona na Universidade Federal da Paraíba. Eu sei que ela tinha um currículo assim muito, muito portentoso. Ela era não tá professora. pela Itália, não? Por ali. Não sei. Isso à época, né, também, né, Bruno? No final da década de 90, início dos anos 2000, ninguém falava muito também sobre o direito ambiental, né? O direito ambiental veio mais para essa... Exatamente. Recente, mas era uma professora muito respeitada. Ela tinha um currículo invejável, era doutora. E eu, de fato, não sei se ela continua a lecionar na UFPB. Eu espero que ela esteja bem. Eu espero que ela esteja, assim, cumprindo a sua missão de professora, né? Facilitando e não prejudicando a vida das pessoas. Que tenha repensado o que ela fez. Exato. Né? O fato é que quando eu concluí o curso, eu entrei na advocacia, fiz o exame de ordem, passei, comecei a me dedicar à advocacia, fiquei aqueles 6 meses, sabe, sem saber se eu iria advogar mesmo ou se eu iria me recolher para estudar para concurso. E aí eu pensei comigo mesmo, eu sou homem de fé e eu acredito que a gente só vive uma vez, temos uma vida, a não ser a vida eterna. Não acredito em várias vidas. E eu pensava assim comigo, rapaz, eu só tenho uma vida aqui na Terra. Se eu não perseguir os meus sonhos, por mais que eu passe num concurso para o Ministério Público Federal, para ser juiz federal, para o Itamaraty, para defensor público, para a Procuradoria Federal, para procurador do Estado, para procurador do município, para oficial de justiça, para analista judiciário, para técnico judiciário, eu posso até ter estabilidade financeira, mas eu não vou ser um homem feliz.
Então eu vou perseguir a minha felicidade. Eu vou me dedicar à advocacia, vou estudar e vou correr atrás dos meus sonhos. E o principal deles era representar a minha cidade, o povo da terra onde nasci, no parlamento. Então, a partir de 2000, final de 2004, quando eu tomei a decisão de me dedicar à advocacia e perseguir os meus sonhos, eu comecei a trabalhar para a eleição de 2008. Né? Nesse tempo, eu militei na advocacia, na política da ordem, fui presidente da Comissão do Jovem Advogado, uma oportunidade incrível que Zé Mário Porto, que era o então presidente da OAB, me concedeu. Eu sou muito grato a Zé Mário. Se tem um advogado por quem eu tenho estima e que eu coloco assim como referência de ética, de conhecimento jurídico e de solidariedade, esse alguém é José Mário Porto. Então, Zé Mário abriu as portas da OAB para mim, eu fiz um trabalho de fôlego como presidente da Comissão do Jovem Advogado, e quando foi ali, mais ou menos no início de 2008, eu me desliguei, me dediquei à campanha, e com, assim, um apoio de um número incontáveis de amigos, eu obtive, né, a minha primeira vitória com 3.018 votos. Éramos 21 vereadores, e desses 21, eu me recordo, eu fui o menos votado. Entrei no rabo da gata. Mas entrei. Na raspa do tacho. Na raspa do tacho. Né? Deus me abençoou, os amigos confiaram, né? Sonharam comigo aquele sonho, me deram a oportunidade e eu procuro, desde 1º de janeiro de 2009, quando eu assumi pela primeira vez como vereador de João Pessoa, eu procuro retribuir essa confiança com trabalho sério, com dignidade, com honestidade, porque eu tenho a exata dimensão dos deveres e das responsabilidades que pesam sobre os meus ombros. Perfeito. Meu amigo Bruno, você, com menos de 30 anos, ali com seus 28, 27, 28 anos, ingressa na sua primeira legislatura, lá em 2008, né? No início de 2009, na verdade. Chegando na Casa do Povo, né? na Câmara Municipal aqui de João Pessoa. Qual foi o seu maior desafio para essa adaptação dessa vida, dessa atividade agora como um agente político, representando o interesse de toda uma coletividade? Qual foi a sua maior dificuldade? Se você não teve dificuldade, como é que foi esse seu processo de adaptação? Uma curiosidade, se teve também. Né? Se teve alguma curiosidade assim que você... As dificuldades são cotidianas. Não é fácil. Porque você entra pensando que vai mudar o mundo e se esbarra em inúmeros trampolins. Se esbarra em inúmeros buracos. Então, você tem que, de fato, não é, o que não é ruim, sabe, Rodrigo e Reinaldo? Porque se tudo fosse fácil, a gente não dava o devido valor. A gente entra, né, eu vejo isso muito nas pessoas que estão estreando na atividade política, achando que vão sozinhas, né, modificarem a realidade, mas é preciso você utilizar a matéria-prima da atividade política, que é a palavra, que é você persuadir, que é você convencer, que é você trazer um colega para abraçar a sua causa. Então, a maior dificuldade foi entender, e esse é um aprendizado de vida, não é um aprendizado só da política, de que sozinho não se vai a lugar algum. Tudo que a gente quiser construir, principalmente na atividade política, mas na vida é assim, a gente vai precisar ter a humildade de pedir a ajuda do outro. E a gente vai ter que ter também a humildade de estender a mão quando pedem a nossa ajuda. Então, esse é um aprendimento, esse é um aprendizado de ouro, muito valioso, precioso, que eu aprendi na atividade política, que eu cultivo comigo e que, graças a Deus, com a experiência, porque apesar de um jovem ainda, me considero um jovem, tenho 42 anos de idade,
mas já tem uma longa estrada, né, na atividade política, são quase 16 anos de atividade ininterrupta. Eu tive esse aprendizado muito bem lapidado, muito bem construído, de que todo esforço ele só vale a pena se o mérito for coletivo, se for compartilhado. Perfeito. Bruno, você foi secretário de turismo. Exato. Né, em João Pessoa. Recentemente, João Pessoa foi eleita a capital mais desejada para se morar, né? É uma capital amena, tem menos criminalidade, né? Então, quais as lições que você tira dessa época que você foi secretário? Qual a dificuldade hoje em fazer João Pessoa ser vista no cenário turístico, né? Porque a gente vê, por exemplo, Natal, Recife, ela é muito vista no cenário turístico, né? Então, o que é que você diz dessa sua passagem? Quais as dificuldades? É possível João Pessoa crescer e manter essa peculiaridade, essa característica de ser uma cidade amena, ser uma cidade calma, ou não? Ou ela vai, a criminalidade, a dificuldade vai crescer de acordo com a visão que ela vai ter no cenário nacional? É perfeitamente possível. Foi uma experiência muito rica para mim, porque eu saí da posição de legislador para ser ordenador de despesa, para integrar o time do Executivo. Foi um período curto, de apenas 12 meses. Houve até uma questão traumática na minha saída, porque o prefeito à época, Luciano Cartacho, ele fechou as torneiras da secretaria. Nós tínhamos, eu não me recordo em números exatos, absolutos, quanto era o orçamento da prefeitura para a Secretaria de Turismo, mas eu sei que em mais de 90% foi cortado o orçamento. De tal sorte que eu ficaria engessado de mãos atadas, não teria como fazer absolutamente nada. E entreguei o cargo ao prefeito, porque eu não queria ocupar um lugar, eu não queria um emprego, eu queria trabalhar em favor de nossa cidade. Ia ser só um cargo. Exatamente. Eu não entendo o turismo como uma atividade secundária. O turismo é uma potência, é uma indústria. É uma indústria que se conecta a mais de 50 cadeias produtivas. Portanto, é um mundo que, se a gente souber explorar, pode ser o grande vetor de crescimento de João Pessoa, sob o prisma do crescimento sustentável. Nós não podemos perder, como você enfatizou, Rodrigo, essa marca que é genuinamente nossa da qualidade de vida. A gente não quer que João Pessoa se transforme, por exemplo, em uma nova Natal, onde o turismo sexual, onde a exploração de mulheres, de crianças e adolescentes foi, talvez, a bandeira mais desfraudada nos últimos anos, nas últimas décadas. A gente quer proteger João Pessoa disso aí. A gente quer que a gente tenha um turismo que gere empregos, que gere renda, que traga recursos para a nossa cidade, que a gente se prepare do ponto de vista da infraestrutura turística. E João Pessoa vive, de fato, um momento extraordinário, muito mais alvissareiro do que aquele que viveu quando eu fui secretário entre maio de 2014 e maio de 2015. Nós somos, de fato, a bola da vez. E nós temos, para a alegria da cidade e para a minha, que fui um político exercendo o cargo de secretário de turismo, nós temos hoje, em João Pessoa, alguém do ramo, da atividade, um técnico, que é Daniel Rodrigues, que está à frente da Rede Nord, do ponto de vista da atividade privada, que sempre trabalhou com entretenimento em nossa cidade, que sempre esteve ligado às entidades do trade turístico, a BIH, a ABAV, a Abrazel, sempre teve um contato muito forte com essas entidades, com os seus líderes, e que hoje está à frente da política de turismo em nossa cidade. João Pessoa participa hoje de todos os grandes eventos, o que era, na minha época, uma confusão danada. Sabe, o prefeito de então, ele não entendia isso como investimento, ele só entendia como despesa, e não é verdade.
né? João Pessoa hoje se diferencia porque está na vitrine do mundo. João Pessoa está na prateleira das grandes operadoras, das grandes agências, de quem trabalha com o turismo no Brasil e, por que não dizer, no mundo. E a gente tem que aproveitar esse momento para que isso traga desenvolvimento à cidade de João Pessoa, qualificando os profissionais, aumentando o número de leitos, fazendo com que os nossos atrativos estejam preparados para receber os nossos visitantes, fazendo com que a cidade ela seja boa para quem está aqui de passeio e seja melhor ainda para quem mora, para quem reside nessa cidade tão encantadora. Só seguindo essa fala de Natal, assim, primeiro o grande Daniel Rodrigues, um abraço, conheço ele das antigas, né? Mas seguindo essa questão do Natal, recentemente eu fui para Natal, fui para Recife, a gente vê que o turismo de lá, ele explora a Paraíba como se fosse um turismo de lá, né? Eles vendem pacotes de turismo, né? O pessoal está em Natal, vamos visitar as praias da Paraíba. Está em Recife, vamos visitar as praias da Paraíba. E há algum tempo, hoje se vê mais, mas há algum tempo a gente não viu o pessoal daqui da Paraíba explorando as praias da Paraíba. Exatamente. Né? Existe ainda uma grande dificuldade em relação a isso, né? Mas a cultura vem mudando, é porque a gente não consegue fazer as coisas num estalar de dedos, num piscar de olhos. E eu vejo uma mudança radical em relação a isso. Nós temos hoje não sei se é a sorte, mas a gente tem uma sintonia que não existia anteriormente entre o governo do estado e a prefeitura de João Pessoa. Isso permite um planejamento a quatro mãos. Então, a gente consegue explorar, por exemplo, o São João de Campina Grande e, ao mesmo tempo, as praias de João Pessoa, ou a Costa do Conde, Cabedelo. A gente consegue trabalhar de maneira cooperada. Então, o Estado e prefeituras trabalhando em conjunto, como é a realidade que a gente vê hoje, também nós temos no Estado técnicos capacitados. Nós tivemos até bem pouco tempo atrás Ruth Avelino, que por muitos anos deu uma contribuição enorme. Né? Meu beijo a você, Ruth, se você estiver a nos ouvir. E hoje nós temos também Ferdinando, que era o secretário executivo de Daniel, que durante muito tempo foi do Convention Bureau aqui em João Pessoa, atraindo o turismo de negócios, o turismo corporativo para João Pessoa, que também se relaciona muito bem com todo o trade. Nós temos pessoas capacitadas, qualificadas à frente do turismo do Estado, de João Pessoa, de Campina Grande também. Em Campina Grande, a secretária é Larissa Almeida, uma amiga minha, do meu partido, o Cidadania, e esteve à frente, por exemplo, agora dos 40 anos do maior São João do mundo. Então, nós temos nas duas principais cidades do Estado e no Estado em si, tanto com Ferdinando quanto com Rosália, que é a secretária estadual, nós temos pessoas que pensam o turismo de maneira profissional e não amadora. E isso é muito bom para a economia da Paraíba e de João Pessoa. Mas nessa questão do turismo, como é que se encaixa o fechamento dos bares da orla à meia-noite? Porque você vai favorecer o turismo, né? Você quer atrair pessoas, né? Mas você impõe um limite, lógico, tem moradores ali, impõe um limite de fechamento de bares. Isso não fecharia as portas para o turismo? Como é que se encaixaria isso aí? Na verdade, essa não é uma decisão ainda 100% fechada. O que é que está havendo? O Ministério Público, tanto estadual quanto federal, movido por denúncias de moradores, de transeuntes, enfim, de cidadãos, detectou muitas irregularidades em nossa orla marítima e estava na iminência de ajuizar uma ação civil pública para a requalificação e o ordenamento de toda a orla. Chamou a prefeitura, chamou a entidade que representa os bares, quiosques da orla, para que, ao invés de esse assunto ser discutido, debatido, solucionado nas barras dos tribunais, que administrativamente nós pudéssemos fazer uma composição. Então, o MP, ele, através da promotora Cláudia Cabral, a quem eu também mando o meu abraço, uma promotora competentíssima e que já tem expertise
em solucionar casos semelhantes a esse, o Ministério Público provocou a Prefeitura e os quiosques, os bares e restaurantes, para que todos juntos pudessem construir um TAC, um termo de ajustamento de conduta. Esse TAC está em vias de ser assinado. E um dos itens proposto pelo Ministério Público no TAC é a disciplina do horário de funcionamento dos bares e quiosques. E essa é, inclusive, uma das bandeiras das próprias entidades. Eles discordam aqui e acolá no tempo, porque pelo TAC está proposto que os bares eles encerrem de meia-noite e se estenda até 1h da manhã. Né? A cozinha fecha de meia-noite e você tem até 1h para encerrar as atividades. Os proprietários entendem que isso poderia ser estendido em 1h, terminasse de 1h e a cozinha terminasse de 1h e se estendesse até as 2h da manhã. Mas o fato é que esses ajustes de 1h a mais ou 1h a menos, né, não vão mudar o espírito daquilo que está sendo construído, que é a necessidade de requalificação da orla marítima de João Pessoa. E que essa requalificação seja fruto do consenso. E não como foi no passado, do eu quero, eu posso, eu faço, eu mando. Então, o prefeito Ciro Lucena, que tem a característica do diálogo, ele está junto ao Ministério Público e junto a essas entidades que representam os bares e quiosques, tentando chegar a um meio termo. Possivelmente, nesses próximos dias, esse termo de ajustamento de conduta será assinado. Não sei se nessa sexta-feira ou na próxima semana, mas nos próximos dias nós teremos essa nova realidade, né, com a disciplina do funcionamento de bares e restaurantes e com um novo projeto de repaginação da orla que a Prefeitura vai apresentar à cidade, para que a gente tenha menos poluição ambiental, menos poluição sonora, para que a gente tenha um crescimento sustentável, para que a gente tenha a disciplina também dos vendedores ambulantes, para que a gente respeite o pedestre, enfim, para que a gente tenha uma orla à altura de nossa cidade. Só para encerrar essa questão de turismo, a gente vê que Campina Grande tem os eventos, são eventos marcantes, são eventos gigantescos. É o maior São João do mundo. O São João, tinha a Micarande, tudo isso. Por que existe esses eventos acontecem em Campina e no turismo de João Pessoa não acontecem? Por que acontece isso? Você tem, na sua opinião, sua experiência, na sua visão prática, você tem alguma opinião em relação a isso? Nós não temos assim, a tradição de termos festas populares gigantescas. A gente tem um ou outro evento. A gente tem a Festa das Neves, temos o São João de João Pessoa, mas priorizando os artistas da terra, as nossas tradições, o carnaval de rua, o Folia de Rua é a maior expressão, que já foi um grande carnaval, viu? O Folia de Rua de 2023 foi o maior da história, sem sombra de dúvidas. E não se concentrou apenas na Avenida Folia, porque ele se dispersa pelos 64 bairros da cidade, com a Funjop, portanto, a Prefeitura de João Pessoa. Ainda anterior à pandemia. Exatamente. Já vinha se consolidando. Verdade. Antes da pandemia já vinha numa crescente. Em 2021 e 2022, né, houve em razão da... Em 2020 nós tivemos ainda carnaval, não é? O processo pandêmico ele só se alastrou em nosso país pós festas monescas, abril, né? Não é? Mas o fato é que esse ano 2023 foi campeão com um público recorde e não apenas, como eu disse, na Avenida Folia, que é Epitácio Pessoa, mas nos bairros, a prefeitura apoiando os pequenos blocos, as manifestações carnavalescas, né, apoiando as tribos indígenas, dando a maior premiação da história para o Carnaval Tradição. Então, a prefeitura presente, né, nisso que a gente chama de cultura raiz, genuinamente nossa. Agora, de fato, nós não temos essa tradição, né, como Campina tem, de fazer, por exemplo, o maior São João do mundo. A gente não tem isso. Agora, isso se reflete em João Pessoa, porque muita gente se hospeda na nossa cidade
vai brincar São João lá, faz as compras aqui, a sua alimentação aqui. Então, reflexamente, a gente também colhe louros, né, do São João. Curta a praia de manhã, Campina pega Grande. um bate e volta, curta o Parque do Povo lá e volta. Exato. Esse ano curtir a praia foi um pouco difícil, porque choveu pra danado. Eu acho que, né, Foi recorde de vans Foi. e ônibus de turismo e de volta. exatamente, recorde de vans de ônibus de João Pessoa, Campina. Difícil foi aproveitar a praia porque nesse período de junho e de julho choveu muito na nossa cidade. Aliás, continua chovendo. Mas Esses dias deu uma trégua. você não chegou a conhecer a família do redator da gente, não, né? Não, Não, porque pode estar chovendo pedra. E vai pra praia. Vai pra praia. Estão na praia lá. pois é. Pois é. De Santa Catarina, pessoal. Então, Uma chuvinha aqui é besta. O fato é que a gente também, como eu disse, colhe dividendos econômicos, turísticos, né, da explosão gigantesca do São João de Campina Grande. Né? Não fica só em Campina. João Pessoa, ela consegue, né, colher esses louros, e isso é muito importante. Por isso que eu digo que esse trabalho feito em regime de cooperação do governo do Estado com as prefeituras é significativo para que a gente catapulte João Pessoa, Campina e a Paraíba como um todo nessa questão do turismo e que não seja mais uma quimera, seja uma realidade. Meu amigo Bruno, é fato que hoje o Brasil ele é politicamente polarizado. Né? Em dois lados, duas vertentes, dois viés. E é latente essa divisão, né, entre esquerda e direita. Ela ficou muito aflorada em razão dessas últimas campanhas eleitorais, principalmente a última relacionada ao nosso Executivo Federal. É até difícil conversar sobre isso hoje em verdade. dia, de você não A minha adquirir- família, como todas as famílias brasileiras, Brigaram. os membros da minha família brigaram. Porque cada um com a sua visão, com a sua paixão, com o seu olhar, não é, queria defender a sua posição, a sua opinião. E diante desse cenário, é até difícil a gente conversar hoje. Eu ainda ostento essa função também da docência. Hoje em dia é até difícil de conversar em sala de aula sobre isso, para não manifestar nenhum tipo de ideologia político-partidária, por mais que o nosso Estado, né, o Estado Democrático de Direito permita isso, mas a gente não dá opinião, a gente passa apenas a informação. Mas diante desse cenário, você que é um político consolidado, você acha que hoje, esse cenário polarizado, inclusive até de forma, eu entendo de forma radical, como ele acaba sendo aquela fumacinha do ninja, aquela farinha que é jogada para evitar o debate sobre assuntos programáticos? Ou você realmente acha que dentro, não só da Câmara Municipal, onde você tem uma vivência maior, eu sei que você tem vivência também em outros organismos da administração pública, principalmente do Poder Legislativo, ou realmente assuntos são debatidos e acabam assuntos se polarizando por causa de ideologias político-partidárias? Se você se acosta a alguma delas? Eu sou um radical da moderação. É assim que eu me posiciono. Até pela minha formação humanista. Eu sou um cara que preserva os direitos humanos, o direito ao contraditório. Eu aprendo com quem diverge de mim. Eu não condeno quem pensa diferente de mim. Eu me edifico com quem pensa de maneira contrária a mim, quem me contesta. Então, é essa a visão que eu tenho do mundo e da política. Eu não consigo me classificar nem como esquerda, nem como direita. Eu sou um homem de centro. Porque eu acredito piamente no ensinamento milenar de Aristóteles. A virtude está no meio. E eu sou um homem de construção de consensos. Eu, por exemplo, sou um homem a favor das reformas de Estado. Eu fui favorável, não votei, mas fui favorável, porque eu não era um parlamentar federal, mas fui favorável à reforma da Previdência do governo Bolsonaro, que o Partido dos Trabalhadores votou contra.
eu fui favorável à reforma trabalhista do governo Temer, que a esquerda votou contra. Eu sou favorável à reforma tributária, que o governo Lula, com o PT e a esquerda defendem, mas a direita bolsonarista condena. Então, eu não consigo me classificar nem numa ala nem noutra, porque eu tenho essa visão moderada do mundo. Eu entendo que é preciso ter, como os bolsonaristas falam, menos Brasília e mais Brasil, mas eu não consigo deixar de ter um olhar social sobre os problemas graves que nós enfrentamos. O Estado precisa estar presente na saúde, através do SUS, oferecendo educação de qualidade, salários dignos para os professores, investindo em tecnologia, ajudando o país a prosperar. Então, essa é a visão de mundo que eu tenho. E não sei se eu me encaixo, né, nessa dentro rotulação dessas castas dessas rotulações. que se formulam. Se você for conversar com alguém da esquerda, vão me chamar de direita. Se você for conversar com alguém de direita, vão dizer que eu sou do socialismo fabiano, que é aquele mais leve, aquele mais light. Mas eu sou um social-democrata porque essa é a minha formação acadêmica e de vida. Né? Foi isso que eu aprendi durante 5 anos da faculdade de Direito, né? Estudando filosofia, sociologia, direito constitucional. É a minha visão de mundo e é difícil você tirar aquilo que está, né, impregnado em você. Portanto, se eu fosse me definir, eu me definiria como um radical da moderação. Boa. E aí, vamos lá para os assuntos da hora. Tem 5 mandatos, né? São 4 mandatos. 4 mandatos. Que eu não sei se esse posicionamento meu, né, ele do ponto de vista eleitoral, ele é favorável ou não, porque hoje é muito mais fácil eu subir à tribuna, fazer um discurso inflamado contra a esquerda, contra o comunismo e angariar os votos da direita. Ou é muito mais fácil eu subir e fazer um discurso forte contra a direita fascista e angariar os votos da esquerda. Mas eu não sei ser assim. Eu não sei ser um ator na atividade que eu escolhi. Eu tenho que ser fiel à minha consciência, aos meus valores, aos meus pensamentos. Isso dificulta muito na hora de buscar o voto, porque as pessoas estão, de fato, como o Reinaldo falou muito bem, as pessoas estão divididas em castas. Então, você vota... Hoje eu vi uma entrevista de Bolsonaro, de Valber Virgulino, ele dizendo, se Bolsonaro disser para eu votar num cachorro, eu voto num cachorro porque foi Bolsonaro que pediu. Eu não sei se é assim. Eu tenho as minhas convicções. Eu nasci com uma massa cinzenta para pensar, né? E não para ninguém pensar por mim. Porque as pessoas Porque hoje... a polícia não é isso. Exatamente. As pessoas hoje É uma não deturpação da não política. defendem ideias, ele defende a pessoa, né? Independente da ideia da pessoa. Exatamente. Defende a pessoa. E essa personalização é muito ruim. Ela é prejudicial à atividade política. De um lado e do outro. Bruno, a realidade é que a nossa querida e bela João Pessoa está chegando aí a 1 milhão de habitantes. 839 mil habitantes, segundo o IBGE. E aí começam a aparecer o quê? Os problemas de mobilidade. Exatamente. Nosso amigo Expedito, viu, que está na frente. Grande Um Expedito Leite, abraço para meu você aqui, contemporâneo, meu Expedito. colega também. Queremos você aqui, Expedito. Colega e amigo, né? Porque estudamos juntos e particularmente somos amigos. Vamos convidar também o Expedito aqui para a gente conversar. Fui sócio do Expedito, viu? Olha aí, ó. Tá Eu assim que me formei, como eu disse, né, quando eu me dediquei, eu resolvi ir para a advocacia, formamos um escritório, eu, Expedito, Filho e George Falcão, que hoje é juiz. Hoje é juiz de trabalho. Do trabalho, Sim, né? exato. Nosso Falcão, um abraço também para ele. Grande. Então, nós três, durante 2 ou 3 anos, porque logo depois Jorge passou no concurso e chegou o ano da eleição, eu tive que sair, Expedito também
tinha outras atividades, mas durante 2 ou 3 anos nós convivíamos diariamente, né, dividindo uma banca de advocacia, e foi uma experiência assim, muito exitosa para mim, e aprendi muito, tanto com o George quanto com o Expedito. Pois é, Bruno. Aí, dentro desse viés da mobilidade urbana, eu sei que você é um entusiasta dentro da nossa Câmara Municipal em falar sobre os problemas existentes, que João Pessoa não foi projetada, João Pessoa não foi uma cidade projetada. Exato. João Pessoa, diferentemente de várias outras, se não a totalidade das outras capitais nordestinas que nasceram da praia para o centro, João Pessoa nasceu do centro para a praia. E nasceu por um decreto, em virtude da guerra lá de Trapunhaém. Isso. Não é? Quando houve aquela confusão danada, lá de Portugal é cidade. É cidade. Não é? Porém, uma das capitais mais antigas do Brasil. Exatamente. Porém, João Pessoa não imaginava, né? Ninguém imaginava que a antiga Paraíba, hoje João Pessoa, ia crescer do jeito que cresceu, né? Com quase aí chegando nos 900 mil habitantes. E o problema da mobilidade urbana, ela está aparecendo. Ela está visível, ela está escancarada. E acabou se reacendendo aquela discussão sobre a questão do metrô urbano. E aí, Bruno, o que é que você entende sobre essa ideia, né, que era já uma ideia pré-existente, que hoje se reacendeu? Hoje quem anda em João Pessoa, não sei nem de hora, não tem horário de pico, mas em João Pessoa, sabe das dificuldades que se tem Exato. de chegar Eu moro no do Bessa. ponto A ao ponto B. Eu moro ali nas proximidades do antigo Aeroclube, ali no Jardim Oceania, e todos os dias eu sofro com isso, né? Ainda bem que com a desapropriação do Aeroclube, né, com esse acordo judicial entre prefeitura e Aeroclube, o prefeito conseguiu transformar aquele espaço, né, num espaço de toda a cidade, né? Teremos o Parque da Cidade, José Tagino Maranhão, e obras de mobilidade já estão em execução, né? E eu acredito que, pelo menos naquele trecho, nós teremos uma melhora significativa. São muitas ruas que nós temos a certeza de que irão desafogar o trânsito naquela localidade. Agora, a cidade é muito maior, nós temos dificuldades Bancários, exatamente, em outras localidades. E o segredo, se é que existe segredo, é investir em transporte público de qualidade. O metrô foi um tema trazido na eleição de 2004 pelo então candidato Avenzoar Arruda. Avenzoar foi o candidato do PT naquela oportunidade. Taxaram-no de louco, mas com o tempo a gente vai vendo que não era loucura o que Avenzoar dizia. É claro que é preciso um investimento alto. A cidade sozinha não tem orçamento para isso. É preciso, né, junção entre governo do estado, prefeitura e governo federal. Mas antes de nós chegarmos a essa fase, nós temos já projetos contratados, recursos garantidos através da agência francesa e da Agência Espanhola de Desenvolvimento, para que governo e prefeitura possam preparar a cidade para os BRTs, com terminais de integração em alguns bairros de nossa cidade e algumas vias principais. Então já tem todo um estudo em relação a isso. Já há um estudo em relação a isso, inclusive há alguns dias o prefeito e o governador, junto com representantes da Agência Francesa de Desenvolvimento, estiveram reunidos, assinaram um convênio para que esses recursos eles possam chegar e serem aplicados. Para além disso, a gente tem que trabalhar com o que a gente tem no dia a dia, que é melhorar a nossa frota. Nos últimos dias houve a renovação de 40 novos ônibus, 0 quilômetro, 40 ônibus seminovos, portanto foi 80 novos ônibus. Há muito tempo que não existia esse João Pessoa, diminuindo a idade da frota, mas isso não é o suficiente. Não se fala em rodízio de carro por placa. Não, ainda não se fala sobre isso. Não temos ainda essa necessidade. Que a gente tem que investir em transporte público de qualidade, aumentar as nossas linhas, principalmente para quem mora
na região do Valentina, há uma grita enorme. O cara que Valentina, trabalha... Mussumário, Exatamente. Paraty, O cara que Nova trabalha Mangabeira, numa lanchonete aqui na Mussumário, praia, ou trabalha numa loja no shopping em Manaíra, né, ele não consegue pegar uma condução, um ônibus, depois de 8 horas da noite, para ir para o seu destino final. E quando o seu trabalho fica até às 10, até às 11, até às 12, ele tem que voltar de Uber, ou na sua moto, ou na sua Fora as bicicleta. ciclovias, né? Porque eu participei de grupos de ciclistas, né? Pedalava à noite, e muitos deles iam trabalhar de bicicleta. Eles reclamavam muito que muitos trechos, a cidade hoje tem um grande percentual de ruas com ciclovia. Mas ainda precisa aumentar. Falta muito ainda. Então o pessoal Falta. fala, não, além de ter a ciclovia, muitas vezes eles tinham todo o percurso na ciclovia, mas não tinha segurança, né? Exato. Então, além de alguns pontos faltar a ciclovia, falta a segurança. Isso é normal. Isso acontece, né? Então, é uma reclamação contínua do pessoal que faz uso de bicicletas hoje para trabalho, para deslocamento, seja o que for. Exatamente. É preciso que a cidade possa avançar na expansão de nossas ciclofaixas. Porque é um modal que o mundo inteiro utiliza. Se você for para os Estados Unidos ou para a Europa, você vai ver isso de maneira muito forte. E, infelizmente, a gente ainda engatinha nesse aspecto. Mas é um ponto que precisa, sim, ser potencializado, melhorado em nossa cidade. A gente ainda não vive o caos de Recife, mas todos os dias nós nos deparamos com imensas dificuldades. Um percurso que anteriormente era feito entre 15 e 20 minutos, hoje dura meia hora, 40 minutos, né, a depender do horário, a depender, né, da hora que você sai de casa, da sua localização. Então, Exato. não pode ficar do jeito que está. Né? O prefeito ele vem tentando fazer a sua parte, como eu disse, por exemplo, lá no Bessa, essa questão, a gente espera que seja resolvida de fato a mobilidade, né, naquela região da cidade, na região dos bancários, em parceria com o governo do estado. 2 grandes obras estão para também serem entregues à população, que é a ligação das 3 ruas à cidade universitária e a ligação do altiplano também à cidade universitária, né? Parceria entre governo e prefeitura. Nós tivemos recentemente obras pontuais como, por exemplo, a rotatória do Geisel, que era um problema antigo de João Pessoa, ali perto do Campo dos Santos, Exato. que gerava um congestionamento, um trânsito danado, muitos acidentes, e naquilo que Jaime Lerner chamava de acupuntura urbana, né, de pequenas, né, pequenas obras, né, que ajudam a cidade a se desenvolver, foi feita aquela rotatória que melhorou, por exemplo, aquela questão. Outro dia o prefeito inaugurou o acesso do Zé Américo a Mangabeira, não é? Que também vai facilitar bastante o trânsito naquela região da cidade. E são 1000 ruas. Isso não é fácil. É muito Não é assim... Não é uma algo... maquete Lego, não. Exatamente, né? Não é algo que deve ser descartado. Não. São 1000 ruas que estão sendo pavimentadas na cidade do Oiapoque ao Chuí. Exato. De leste a oeste de João Pessoa, né? Nós temos 1000 ruas sendo calçadas. E isso, claro, ajuda na mobilidade da cidade. Muito. Mas me diga uma coisa, recentemente a prefeitura, ela cancelou o contrato com aquela empresa catarinense, a Allianz, né, em relação àquela engorda da praia. Você, como líder do governo, você tem uma visão em relação a isso. Para você, por que se deu esse cancelamento? Porque, assim, por parte da população houve um grande protesto, não sei, não posso precisar por porcentagem da população, mas a gente via um grande movimento da população, né? Você, como líder de governo, como vê esse cancelamento? Por que aconteceu esse cancelamento? E hoje, qual a sua visão em relação a essa engorda? Ela é benéfica, não é? Você mudou a visão? O que é que você tem em relação a essa engorda? Olha, na realidade, eu não tenho um posicionamento firmado porque nós não temos estudos que embasem ou que fundamentem uma opinião minha. Eu não posso me posicionar com base em feeling. Até porque eu não sou um técnico, não sou geólogo, eu não sou geógrafo, eu não sou
engenheiro civil, não sou engenheiro ambiental, né? Exato. Eu não tenho conhecimento técnico para tratar sobre a matéria. O que o prefeito queria? Queria a contratação de um estudo que fornecesse dados técnicos para que ele pudesse tomar a decisão política Entendi. a respeito do tema. Mas o prefeito achou por bem cancelar o contrato, dada as manifestações reiteradas do Ministério Público Estadual, do Ministério Público Federal e do próprio Tribunal de Contas, porque na vida pública a gente não pode ter, como já dizia Juscelino Kubitschek, compromisso com o erro. Recuar não é feio. Exato. Recuar não é feio. O feio é você avançar, sabe, contra tudo e contra todos. E o prefeito Ciro Lucena, que é um homem, apesar de já ter uma vida muito, mas muito longa na estrada da política, mas é um homem arejado, sabe? É um cara que se conecta com tudo que está acontecendo no mundo. E ele... Na campanha ele veio, essa nova legislatura dele, ele veio inovado, Exatamente. veio E, diferenciado. então ele é um cara que ele não dá murro em ponta de faca, ele não tem compromisso com o erro. Então, ele deve ter feito uma análise de que não valia a pena, né, ir adiante com essa pauta. O que ele me disse, e uma coisa que ele não vai abrir mão, é salvar a barreira do Cabo Branco. E aí nós temos que tomar medidas protetivas para que a falésia não se desmanche. A gente não pode perder a referência de ser o ponto extremo oriental nas Américas. Quem já foi em Portugal, lá no Cabo da Roca, que é o extremo ocidental, sabe o quanto os portugueses zelam aquele espaço, o poder público protege, e a gente não pode deixar a falésia se desmanchar através de um processo de avanço do mar, de um processo de erosão, né, de uma drenagem mal feita. Então, todas as ações para que a gente preserve a barreira do Cabo Branco serão tomadas pelo prefeito. Isso foi uma conversa que eu tive com ele anteontem, falando justamente a respeito desse contrato. E ele me disse, olha, Bruno, eu não vou abrir mão de tomar as medidas necessárias e protetivas para que a gente continue a ser uma referência mundial como ponto extremo oriental das Américas. Então, isso é prego batido e ponto virada, e eu acredito que não tem ninguém na cidade em sã consciência que vá ser contra, né, o poder público, né, tomar ações administrativas para proteger a barreira do Cabo Branco, que é um patrimônio geológico, histórico, cultural, social, turístico, econômico de todos os paraibanos. Perfeito, meu amigo Bruno. Agora vamos mudar dessa, vamos virar a página um pouquinho. Nós sabemos que você é um homem de Deus, você é um homem religioso. Hoje em dia, a pauta religiosa, a pauta cristã, a pauta católica, a pauta evangélica, ela está muito em voga. E também na política. Como é que você lida hoje em separar essas questões ou agregar essas questões, em como falar sobre essas questões, principalmente diante de um Estado laico, né? Aquele que nós vivemos. Sou homem de fé. Eu nasci dentro de uma família cristã, católica, praticante. Meu pai, ele é integrante da Igreja Católica, ele é diácono permanente, ordenado. E eu sempre tive uma vivência muito grande nos movimentos de igreja. No EAC, no EJC, de tal sorte que a minha caminhada sempre foi uma caminhada cristã. E esses valores que eu absorvi, que eu cultivei ao longo de minha vida, estão impregnados em mim. É difícil você dissociar. Agora, eu como um representante do povo, sabendo bem separar a igreja do Estado, porque essa união nunca fez bem desde
os estados teocráticos de regadio lá no Egito Antigo, né? Isso nunca prosperou. A gente tem que separar a nossa posição política, né, de nossas convicções religiosas. O que a gente deve permanecer dentro da atividade política é com a nossa solidariedade, é com a caridade, é com o senso de justiça, é com a legalidade, com a moralidade, não é? Mas existem temas sobre os quais a gente tem que fazer ponderações. Até porque a visão que eu tenho do cristianismo é de um cristianismo acolhedor. Por exemplo, eu vejo muita gente que, sob o manto da religião, tem atitudes extremamente homofóbicas. Exato. E esse não é o Cristo que eu aprendi a amar. Tudo se justifica por Deus, né? Exatamente. Né? Não existe em mim um traço de discriminação, de preconceito. Eu sou um cara acolhedor. Sou um cara que, quando o Luciano Agra era o prefeito, eu trabalhei para que a prefeitura apresentasse um projeto que criasse a coordenação de LGBT na cidade de João Pessoa. Né? Agora, tem alguns valores que eu carrego comigo. Por exemplo, eu sou contra o aborto. Não apenas por um fundamento religioso, mas por uma convicção jurídica, porque eu já entrei na faculdade e estudando o Código Penal de 1940. E o artigo 28 já estava lá bem direitinho. Já estava né? lá bem direitinho, não é verdade? É. Né? Com aquelas excludentes, né? E em relação àquelas excludentes, eu não tenho problema nenhum. Quando colocar em risco a vida da mãe, quando o filho for fruto de um estupro, quando já uma decisão jurisprudencial mais recente, na década de 40, no caso de anencefalia. Então, nesses casos, né, eu não fico me martirizando como eu vejo algumas pessoas se martirizarem, porque é um entendimento jurídico que eu tenho da questão e social também. Né? Ô, Bruno, mas... Até porque, para mim, a vida, que é uma das teses jurídicas, né, e é a tese sobre a qual eu me apoio, para mim, a vida só começa na nidação. Antes da nidação, para mim, não há vida. Perfeito. Teve um passarinho que cantou aqui no meu ouvido que, na infância, você cogitou ainda se ordenar como padre. Isso é verdade? Rapaz, isso é coisa de Serginho, né? Eu soube. Surgiu aqui. Como o povo Surgiu chama aqui na minha terra, eu soube. Eu soube, né? Eu soube. Mas, rapaz, mas logo que eu comecei a dançar forró em quadrilha, eu deixei isso pro lado. Mas conta essa história. Não, não, que história foi essa? Oi, não, é uma passagem que eu me recordo assim, muito vagamente, mas é porque eu tinha assim uma admiração. Não tenho admiração. Na minha casa, né, a presença dos padres sempre foi uma constante. Né, de Padre Trigueiro, né, que era lá da paróquia de Lourdes, foi quem casou os meus pais, e ele habitualmente estava nas nossas casas. Né, eu assisti todas as missas no domingo lá na igreja de Lourdes, às 19 horas. Então, talvez por uma questão de admiração, né? Mas como eu disse, quando eu aprendi dessa forró, eu vi que... Não era seu caminho. Não era, a batida não era o meu caminho. Eu queria fazer uma pergunta aqui. Me desculpe, nosso redator, o roteirista Antônio. Também Rodrigo. Que era uma pergunta que estava fora, mas era no improviso aqui. E surgiu agora uma pergunta que eu sempre quis fazer. Bruno, você como um homem público, um agente político... o que é que você acha sobre essa atividade política exercida por líderes religiosos? Porque você sabe que existem vedações constitucionais durante a campanha eleitoral para determinadas atividades que você exerce, como apresentadores, comentaristas e etc. Por quê? Porque eles acabam sendo formadores de opinião. Isso.
Eu, enquanto jurista, eu sempre achei incoerente dentro do sistema você deixar um líder religioso que prega aquele dogma da religião, da igreja, independente da igreja com I maiúsculo, né, que ele representa, ele sendo candidato, sem precisar daquele processo de descompatibilização. Ou algum tipo de inelegibilidade em razão dele ter ficado ali no gelo, no escanteio por um determinado tempo. Você não acha que, de certa forma, esse líder religioso, esse pastor, esse padre, esse líder espírita, ou qualquer outra religião, o Brasil é um estado, né, laico, ele não exerce algum tipo de... Ele não tem uma prevalência sobre os seus fiéis, sobre a sua... Eu não sou contra a participação de ninguém na política. Quem tem vocação, quem se sente chamado... Tipo a questão do que a gente chama do princípio da paridade das artes. Exatamente. Né? O que não é legal, o que vai desfalcar em favor de um ou de outro a competição é você ter acesso, né, a um púlpito e transformá-lo num palanque. Isso né, se pode fazer do altar um palanque eleitoral. Perfeito. Não é? Eu sou contra. Mas nós tivemos aqui recentemente, nas eleições de 2022, uma postura muito ética de um líder religioso, do pastor Sérgio. Não votei no pastor Sérgio, votei em Efraim Moraes, para o Senado. Efraim Filho, uma pessoa com quem eu tenho já uma relação também de amizade muito longa, né, dos meus pais com os pais dele. Meu pai se formou com Joácio, né, são da mesma turma de medicina de 1973. Então já é uma amizade bem longeva. Mas eu achei a postura do pastor Sérgio muito ética. O pastor se afastou das atividades da Cidade Viva durante o pleito de 2022. Mas você não acha que essa questão ética de pastor Sérgio deveria ser uma questão objetiva da lei? positivada, Eu também acho. Eu acho que deveria ser algo uma regra disciplinado. de incompatibilidade Eu da acredito Lei que 64/90. Exatamente, porque, como eu disse, vai fazer com que alguém tenha uma potencialidade maior que o outro. E isso vai desequilibrar, né, a disputa, a competição. Perfeito. Vamos voltar aqui numa pauta. Voltar não, vamos abrir uma pauta que é o autismo, né? É uma situação hoje que você é bem atuante nessa área. A gente acompanha bastante isso aí. Tem algumas leis de sua autoria. Né? E como a gente conversou antes, eu como pai de autista e recentemente me descobrindo como autista, né? Recebi o laudo semana passada, né? Como autismo. Existem algumas leis assim... Por exemplo, você teve uma lei que foi a proibição da carga animal na carga em veículo de tração animal. A questão do laudo do autismo com prazo indeterminado. Isso. Como é que se dá essa fiscalização? Porque, particularmente, meu filho como autista, eu entrei com um pedido na CEMOB, não era nem expedito na época, né, o superintendente, entrei com pedido na CEMOB para conseguir a credencial para estacionamento, o laudo dele tinha 4 meses e foi indeferido. E eu tive que entrar com recurso e mostrar a sua lei, né, para poder o pedido ser deferido. Aí é isso que eu pergunto, como é que se dá essa fiscalização dessas leis, principalmente com autismo, que é uma pauta nova, teoricamente nova, né, que as leis estão começando a surgir agora, os novos diagnósticos estão começando a surgir agora, né? Então, como é que se dá essa fiscalização? Vocês formam as leis, mas como se fiscaliza? Olha, primeiro, me permita contar rapidamente a minha relação com o autismo. Eu não sou pai de filhos com autismo, não tenho pessoas com autismo em minha família, mas nem sempre a gente é arrebatado pela dor. A gente muitas vezes é envolvido pelo amor. E o universo azul, que é o mundo do autismo, me arrebatou pelo amor. Eu conheci em 2009, no meu primeiro ano de mandato, Osana Carneiro, que é presidente da APA, Associação Paraibana de Autismo. À época, ela era presidente de uma outra entidade, a ASAS, e hoje ela preside a APA. E através dela, eu
passei a me envolver, né, com esse universo que para mim até então era ignorado, era estranho. Eu ouvia falar de autismo assim, de maneira muito rarefeita, aqui e acolá. E convivendo com os pais, com as mães, com as crianças, não tem como a gente não se contagiar, porque o amor contagia. E a partir daí eu comecei a participar de fóruns, de debates, de reuniões, de movimentos, a apoiar efetivamente a causa. Por exemplo, a minha maior emenda impositiva de 2022 para 2023 foi para um projeto campeão chamado Tardezinha Inclusiva. Em Mangabeira. Que é feito em Mangabeira, Exato. lá no Centro Cultural de Mangabeira, uma vez ao mês, para crianças com autismo, com síndrome de Down. Um projeto fabuloso que tem à frente Nick Fernandes, Osana Carneiro e mais um grupo extraordinário de pessoas, que tem o secretário da FUNJOP, Marcos Alves, um dos grandes entusiastas também. Então, eu tenho militado muito, né, nessa causa, apresentado algumas leis. Essa, por exemplo, é que você fez referência do laudo, né, para que ele tenha um caráter permanente, porque essa era uma queixa que eu ouvia das mães, que de tempos em tempos tinham que renovar o laudo, e não é fácil, porque a criança ela é muito hiperativa, né, e quem não tem meio de transporte para se deslocar, ou recursos, né, recursos financeiros mais fortes, passa por uma via crucis. Então, sensibilizado por isso, eu apresentei esse projeto de lei. Houve até quem contestasse, sabia? Gente que trabalha com pessoas com deficiência. Que é um absurdo, né? Exatamente. Né? Outra lei de nossa iniciativa é aquela que estabelece que nas vagas de pessoas com deficiência haja o símbolo do autismo. Porque muitas vezes a pessoa com autismo ela tem o fenótipo de uma pessoa típica. Exato. Né? Você não consegue enxergar nas feições, diferente da pessoa com Down, não é? Qualquer tipo de transtorno ali. Então, a questão, autismo não tem cara. Exatamente. Autismo não tem cura. Você pedir para atualizar um laudo é como você pedir para atualizar um atestado de óbito. Exatamente. Né? Exatamente. Então, essa é uma lei. Aqui a do laudo, outra é da placa, né, de identificação. Lá no Manaíra Shopping, se você for, você vai ver que existe o estacionamento, né, com a plaquinha das pessoas com autismo. Mas o fato é que escapa a nossa competência a fiscalização para o cumprimento da lei. Essa é uma atividade do Ministério Público e que faz com excelência. Em relação, por exemplo, à lei de limitação de veículo de tração animal, que foi uma lei aprovada, acho que em 2017. 2017, 2016, um negócio Exatamente. assim. Em 2016 a gente fez uma revisão em 2017. Foi. O Ministério Público tem uma ação ajuizada contra a Prefeitura desde o tempo de Cartacho, para que a lei seja cumprida. Né? Mas o fato é que foge à nossa competência. A nossa competência, a nossa atribuição é ouvir a demanda da sociedade, discutir com as pessoas interessadas, encontrar uma roupagem legal, constitucional, né, com a técnica legislativa adequada, fazer o debate com as pessoas, convencer os colegas, aprovar, fazer com que o prefeito depois sancione para entrar dentro do ordenamento. Depois daí, a gente não tem muitos meios, a não ser acionar o Ministério Público, para que o Ministério Público cobre, ele como fiscal da lei, o cumprimento da legislação. Até porque, né, nessa situação que eu relatei agora, né, que foi uma questão da CEMOB, é uma lei que foi assinada pelo atual prefeito, Exato. que não foi passado para um setor que trabalha diretamente com isso. isso, né? Então, assim, a questão No foi... final deu certo? Deu certo. No final deu certo, a gente conseguiu a credencial. E agora eu vou querer a minha, né? Porque Olha eu, aí. como autista, vou solicitar a minha, né? Claro. Mas a gente tem um vídeo aqui. Vitor, solta esse vídeo aí, por favor. Aqui, Bruno. Que é justamente sobre o autismo, Sim. né?
Johnny, Nick. Hoje, 2 de abril, celebramos o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. Tenho muita alegria em dizer que desde o início de minha vida pública caminho ao lado desta causa, seja apresentando projetos de lei, emendas impositivas, Paulo da Luz, mas sobretudo emprestando os meus ouvidos para Monique. conhecer as histórias, me envolver com elas e me sentir parte É um pessoal que está integrante sempre desse universo vivido pelo nesses cotidiano movimentos, né? Sempre de tantas lutando. pessoas. Né? Também me orgulho muito em emprestar e oferecer as minhas mãos para construir uma sociedade livre de estigmas, de preconceitos e de discriminação, assegurando os direitos das pessoas diagnosticadas com o transtorno do espectro autista e, sobretudo, trabalhando muito para que a gente possa viver em um mundo mais igual, mais justo, mais humano, mais solidário, com mais respeito e com mais amor. Então, a gente viu que seu engajamento já é gigante, né? Nessa causa. Né? Algumas leis, inclusive a lei do laudo, já existe projeto de lei federal, né? Exatamente. Né? Já foi aprovado o projeto de lei federal para não ter... Esse tempo. Você tem outros projetos relacionados ao autismo ou à pessoa com deficiência de uma forma geral? Temos sim. E nada vem de minha cabeça. Né? Não é a coisa É a que eu... sociedade que traz para você. Eu não vou dormir e tenho um sonho como... Né? E daí não. Né? Tudo é fruto desse engajamento, dessa militância. Né? Aí, por exemplo, vi várias pessoas aí que passaram nesse vídeo, como por exemplo, Châmara Rached, que é do autismo tratável. Né? Pessoas que me despertam o insight, com quem eu me reúno, que jogam as ideias, né? E a gente vai tentando construir de maneira consensual. Então, as leis que a gente apresenta são fruto disso. Eu me lembro demais, quando eu fui pai pela primeira vez de Bianca é de 2014, de janeiro de 14, e ela estava, acho que com um aninho por aí. Eu participava de um grupo, na época do Facebook, Pais e Filhos, ou Pais e Filhas, eu nem me recordo mais. O fato é que estava uma discussão no grupo de como um pai ia trocar a fralda da filha. Em que banheiro ele ia? Se no banheiro dos homens ou se no banheiro das mulheres. E a partir daquela discussão que eu vi naquele grupo de Facebook, né, nós apresentamos uma lei que está em vigor e é cumprida, né, de ter a obrigatoriedade do fraldário em espaços comerciais. Eu não me recordo a quantidade de metros quadrados, mas em grandes espaços comerciais, centros comerciais, ter a obrigatoriedade do fraldário. Isso foi fruto de uma legislação nossa que nasceu, como eu disse, nessa conversa num grupo do Facebook à época. Então é a partir daí que a gente vai tendo as ideias, apresentando, que isso vai entrando no ordenamento jurídico. Em relação às pessoas com deficiência, né, são muitas as leis que a gente apresentou, a política municipal das pessoas com autismo. Nós temos também leis voltadas às pessoas com síndrome de Down, Exato. às pessoas com deficiência visual. Eu procuro ser bastante diversificado. Eu não sou um legislador de uma tecla só. Né? Mas essa questão da deficiência, não sei se é porque meu avô era deficiente físico, né? Meu avô, Emílio de Farias, que era o desembargador que você fez referência, meu avô nasceu hemiplégico. Né? Então, ele com 4 anos de idade, ele não andava. Foi quando a minha bisavó disse tem alguma coisa errada com ele, porque todos os coleguinhas dele, os menininhos da idade dele, andam e ele só engatinha. Né? E ele nasceu, portanto, hemiplégico. Ele andava tipo fazendo ponto e vírgula, sabe? Arrastando a perna. Sim. E com o passar dos anos, ele
aderiu à cadeira de roda. Eu não me recordo dele andando, né? A minha lembrança dele já é de vovô na cadeira de roda. Então, não sei se essa convivência com ele, que era uma pessoa com deficiência física, né, se isso me despertou inconscientemente para que eu pudesse Interesse, né? abraçar a causa das pessoas com deficiência. Bruno, vamos mudar o rumo da prosa? Vamos embora. De prosa para poesia. Eita! Agora vai. Se você perguntar aos 4 cantos aqui de João Pessoa, Bruno Farias é conhecido como Bruno Poeta. De onde surgiu esse epíteto, essa alcunha de Bruno Poeta? Conta aí pra gente um pouquinho. Eu sempre gostei de estudar. Né? Se tinha uma coisa que meus pais cobravam de mim, meu pai principalmente, era em relação a boas notas. Então, era uma cobrança que eu tinha dentro de casa e para eu não receber nenhum tipo de reprimenda, eu tinha que corresponder. Né? Então, eu sempre fui um menino estudioso, de notas boas, e gostava de estudar. E a literatura, ela surgiu, né, meio que por obrigação escolar, por dever de estudante. Mas aquele dever, aquela obrigação se transformou numa paixão. Né? Eu comecei, portanto, a escrever, né? Eu tinha facilidade para escrever. Eu me lembro que pai, quando completou 40 anos, meu pai é de 48, então ele completou 40 anos em 88. Ele recebeu um livro que era quase uma bíblia, de Manuel Maria do Bocage. Bocage, um poeta português, que era um poeta burlesco, erótico, sensual, né? Poesias assim que escarneciam a sociedade da época. E eu com 9 anos de idade, 8, eu começava a ler, eu gostava daquilo, né? E achava interessante. A partir daí, né, outros poetas foram se incorporando, né, dentro de minhas leituras, mas eu me recordo que começou o Bocage, que é esse poeta erótico, burlesco, né, de Portugal. E isso me estimulou, por óbvio, a fazer as minhas riminhas, né, fazer os meus versos. E nada no mundo é fruto do sobrenatural. Tudo que o ser humano alcança, ele só alcança mediante treino, disciplina e esforço. Eu acredito no talento, mas o talento sem a disciplina é infrutífero. Então, eu tinha uma aptidão para escrever, não é? E o treino fez com que aquilo se tornasse algo rotineiro no meu dia a dia, de adolescente, de criança, de jovem. Então eu comecei a ter facilidades com rimas. E para além disso, a política também teve um papel importante. Por quê? Eu sempre fui um menino eloquente, comunicativo, né? E como eu sempre estava no movimento estudantil no colégio, era eu quem ia para frente para falar, para defender alguma coisa, para apresentar as minhas ideias. E quando o Cícero foi candidato a prefeito pela primeira vez em 96, eu estava no primeiro ano científico. Primeiro ano do ensino médio. Faz né? tempo. Faz tempo. E era do Grêmio do PhD. Aí é que faz tempo. Então, e no Grêmio tinha um cargo que era o orador. E era eu, né? Então, quem ia fazer os debates com as outras chapas, não era nem o presidente, era o orador. Então, eu que fazia o debate e tal, e deixava o nosso recado nas salas. E aí, quando o Cícero foi ungido como candidato em 96, ele saiu do ministério, era secretário de Políticas Regionais, que era uma espécie de Ministério da Integração Nacional à época, no governo Fernando Henrique, veio ser candidato a prefeito. Messinho era da minha chapa do Grêmio do Colégio PhD. E disse, rapaz, pai vai ser candidato, vamos formar aqui uma equipe jovem e tal, e não sei o quê. Eu nem votava, porque eu sou de 80, mas eu sou de dezembro de 80, sou 17 de dezembro de 80, eu só fazia 16 em 17 de dezembro de 96.
A eleição é em outubro, né? Mas eu gostava daquele movimento e tal, e eu ia. E eu me recordo que na convenção, numa estreia, Humberto Lucena ainda era vivo, Ronaldo, Cássio, o Astrea lotado, né? E Messinho e um primo dele chamado Luceninha me colocaram para discursar. Eu com 15 anos. Aí eu peguei o microfone, fiz aquele discurso entusiasmado, cheio de motivação. Foi aquela coisa, não é? E eu fiquei todo ancho, né? Poxa, botei para torar, né? Detonei. A turma aplaudindo e tal, vibrando. Mas, rapaz, chegou um cara que pegou o microfone e conseguiu arrancar aplauso mais do que eu. Que era o poeta Ronaldo Cunha Lima. É difícil. Aí ele fez era um difícil discurso competir. inverso. E aquilo causou um deslumbramento em mim que me deixou assim, atônito. Eu fiquei deslumbrado. Porque eu fui bem, todo mundo gostou, aplaudiu. Tanto que... Um boy de 15 anos na Um época. boy de 15 anos. Tanto que, a partir daí, eu praticamente abria os comícios. Antes de Cícero falar, nas eleições de 96, eu era a pessoa que o antecedia. Porque eu conseguia empolgar a galera e ele já entrava naquele clima, né? Era uma briga, porque à época os candidatos a vereador não gostavam, porque cada um queria falar e tinha espaço reservado a mim antes do prefeito, que era o principal, né? E... Que era o que chamou hoje o novinho, né? É, exatamente. E quando o Ronaldo ia, aí ele era arrebatador. Ele era um encantador. Então, aquilo fez com que eu passasse a treinar ainda mais do que eu treinava. Então, comecei, né? Comecei com a gota a treinar e aquilo foi ficando, né? Fazendo verso todo dia, na aula, para tirar uma onda com o professor, né? Ou com algum colega, eu fazia versinho, entregava, né? Passou a ser uma coisa engraçada, então aquilo foi me motivando. Redação, a professora dava um tema, eu fazia em rimas. Então aquilo Mas foi... não diga que você fez uma petição em rima, não, né? Não, nunca fiz uma petição em rimas, não. Quem fez foi o poeta, né? Com o Habeas Pinho, né? Que é famosíssima. Em quase todos os grandes escritórios de advocacia tem lá a moldura do Habeas Pinho. Então, aquilo foi me estimulando. Eu comecei, portanto, a fazer a transição da escrita para a fala, não é? Do aniversário de um amigo, uma festinha. E aquilo foi crescendo. Poeta, até que afunilou para fazer isso numa casa de show. Né? Uma boate, que era o Zodíaco. Né? Como eu era muito amigo de todo mundo da banda Laúça, são meus amigos e irmãos, pessoas, né, que eu conheço também desde a infância, assim como eu conheço o Antônio Sérgio, eu comecei a sair muito com eles, né, e aquilo que era feito assim, em tom de brincadeira, rapaz, vamos fazer, e eu comecei a falar, né, eu também não era otário de falar coisas assim, românticas e tal, eu falava o que a galera queria ouvir, não é? O que botar fogo na galera. Né, Exatamente. então... E aí chegou, né? Aí ficou o poeta, e tanto que em 2008, né, havia muitos carros em João Pessoa que tinha o poeta vem aí, né? Na minha primeira eleição. Não era Ronaldo Cunha Lima, não, era eu. Era um poeta enxerido aqui. Exatamente, então... Mas, inclusive, quem quiser escutar algumas poesias dele, no Instagram dele tem... Que eu vi, tem uns aniversários, tem lá. Tem Exatamente. O bota o Instagram dele aqui embaixo, vai ter o Instagram. Acompanha que vai ter umas Mas eu poesias. queria fazer o seguinte, já que ele falou que a poesia é baseada num tríade, treino, disciplina e esforço. Decorei. Eita, isso aí. Agora, Tudo coisa que a na gente- vida. Isso. Tudo na Agora, vida. uma coisa que a gente não tem é o quê? Talento. Aí fodeu, né? Mas ele vai Você ter pode que fazer treinar agora. vontade, mas não tem talento, né? E o improviso? Mas talento, o nosso intimado tem. Tem. Disciplina, ele tem. E esforço, e agora ele vai ter que ter o quê? Coragem. Voluntariedade e improviso
de fazer uma poesia sobre Intimados. O nosso podcast modesto. Meu amigo Bruno Farias, que está começando agora. Não, mas não quer deixar ir pro final, não. Não, queria fazer agora, agora que a gente tá nessa vibe. Então, mano, ela tá falando em poesia. Vai, Será que sai? sai. Aí pegaram. Vamos deixar pro final? Tô pensando aqui comigo, na presença de Rodrigo, de Reinaldo Antônio Sérgio, o tamanho do privilégio que sobre mim se reveste. Bem mais que um podcast de comunicação ágil, eu estou me sentindo inflável numa mesa de calçada, comendo uma tripa assada, com a cerveja trincando, pois demarcar desde quando a gente aqui se conhece, talvez num verso não desse para relatar essa história. Mas de chofre de memória, certamente foi Serginho, que além de meu vizinho, foi o meu primeiro amigo. Eu me lembro de Rodrigo, com a turma do Marista, parecendo um artista, com chapéu de mexicano, Exatamente. bebendo e rodopiando, com a mina em sua mira. Das peladas em Manaíra, onde a gente dava um caldo, me recordo de Reinaldo, com Tom, com Dinho e Mateus. E sob as bênçãos de Deus, todo mundo virou gente. Só cababão indecente, homens sérios e honrados, que me deram a alegria de integrar a galeria do podcast Intimados. Eita porra! Não. O bicho é foda. Cara, arrepiou. Que isso? Rapaz. Mano, eu ia pedir no final. Reinaldo quebrou. Mas já tava na... E foi Não perfeito. podia Foi deixar perfeito. pro final, não. Mas a gente soube aqui. Desculpa, Mas olha, uma desculpa coisa- meu roteirista, Antônio, porque não dá Uma coisa. É porque ansiedade bateu, não E foi? as coisas ele tá se queimando. Mas olha, uma Qual coisa é é pro você, final, é né? você, é você falar assim, porque assim, às vezes não é metricamente perfeito, eu tenho essa consciência. Às vezes sai um verso de pé quebrado, que é um verso que, né, que não Foda-se, é. mano. Foi do caralho. Mas eu estou fazendo, vou dizer em primeira mão a vocês, Excelente. eu tô começando a escrever uns sonetinhos. Olha aí, Eu gosto de rima. Eu respeito quem faz verso livre e tal. Né? Mas, como a minha escola foi Bocage, Ronaldo Cunha Lima, Vinícius de Moraes, Coisa pouca, né? Quase ninguém. É só... eu gosto de ser parnasiano, né? Aquela coisa bem... Então, eu estou escrevendo uns sonetinhos, né? Estou no começo ainda, mas eu espero que daqui para o final do ano eu já tenha uma seleção já significativa de sonetos para, quem sabe, no final do ano, lançar um livro. Porque uma coisa é falar, outra coisa é escrever. Porque o que está escrito fica para sempre e é uma responsabilidade enorme, porque escancionar verso
é uma tarefa muito difícil. Bem, Bruno, que o que você falou hoje vai ficar pra sempre. E outra, e outra. Ficou pra E sempre outra, já. ele tá dizendo... Agora ficou Não, pra sempre. E ele tá dizendo que vai lançar o livro. E vai voltar aqui Vai pra voltar aqui, lançar. vai com toda lançar o livro certeza. aqui, vai. Com toda certeza. com toda Mas me certeza. diga uma coisa. Já a está gente- previamente intimado já. A gente ficou sabendo que você é fã de Elvis. Sou fãzaço. Exímio imitador de Rei Ross. Exatamente. Quando se encontram os dois, o que é que dá? A gente solicitou Majestade. a É o rei do é, rock com o rei do A brega. gente solicitou a presença de um amigo nosso que você conhece, Caio. Que Isso. também imita o Rei Ross. Ele não pôde vir hoje aqui, mas a gente ia fazer um violãozinho com o Rei Ross, né? Ele não veio. Mas o que é que dá o encontro de Elvis com o Rei Ross? Rapaz, da música. Você sabe que eu cantei com o Reginaldo Rossi. Eu tive a alegria de cantar com o Reginaldo Rossi pelo menos umas 7 vezes em minha vida. Eu já acompanhei. É. Eu já acompanhei. Eu 7? umas 7, 7? no mínimo 7. Só no forroque. Uma vez. Só no forroque. Foram 2 vezes no forroque. Eu acompanhei no Forroque. É. Exatamente. A primeira em 97. Quer dizer, uma vez. Foram 2 no forroque, foi uma no Jacareville. Foram 2 na Domingueira do Espaço Cultural. Foi uma num rodeio que Chega a tinha... me arrepiar agora aqui. Tinha um rodeio... Vai subir agora. Tinha um rodeio de frente ao Shopping Sul, que eu não me lembro mais o nome, mas eu cantei lá Era... também. Era o rodeio, tem aquele rodeio. Tinha o rodeio no tinha final do ano, né? Era. No Fantástico Clube de Mangabeira, a 7ª. E cantei uma vez num comício, na época que podia ter showmício, em 96, foi a primeira vez que eu cantei. Eu nem peguei essa Já época, são né? 8. E cantei uma vez em Campina Grande, no Vale do Jatobá. Portanto, foram 9 vezes. Minto, não foram 7, foram 9 vezes. Foi longe aí. Era Sabe- praticamente mas um pra back gente vocal. aqui, pra de- gente, sai uma palhinha, sai uma Sai uma palhinha. palhinha, aí do sai uma Rei Ross. palhinha. Não, eu sou A capela, desafinado. a capela. Não não, tem mas- violão não, pra não, ter não, tons. não, Segue a capela. Só um verso aí do Rei Ross aí, só pra galera Só uma ficar... palhinha. Lembro com muita saudade daquele bailinho. A gente dançava bem agarradinho. E por aí vai. Mas o fato é o seguinte. Eu em 96, nessa questão da campanha da política e tal, Reginaldo foi cantar ali no final de um comício no Busto Tamandaré. Eu estava ali por trás, tinha feito meu discurso, né? Fiquei ali por trás, a banda começou. E eu acho que ele prestou atenção no discurso, porque o fato é que ele cantando lá, uma hora ele olhou para mim, me chamou para cantar, eu fui. Aí gostei. Um ano depois, em 97, acho que foi em novembro de 97, Reginaldo vem se apresentar no Forroque. E nós tínhamos um grupo de amigos, que era o Brega Corporation. Não tinha esses... Antigamente tinha uns grupos, né? Tinha o Lois, tinha uns grupos, né? Só formavam uns grupos. Né? Formava um grupo, né? O meu não era do jiu-jitsu, não. O meu era de brega. Né? Era o brega porque tinha os grupos do jiu-jitsu na época, né? Tinha esses Né? grupos aí, era. E o meu era o Brega Corporation. Era o grupo que eu me identificava. E aí nós fomos para o show de Reginaldo Rossi. E como um fã de Reginaldo Rossi, eu sabia o momento exato em que ele chamava alguém para subir no palco. E aí, no momento... Ele cantava umas músicas dos Mamonas, né? Né? E quando ele cantava uma que fala sobre doidão, ele emendava, tô doidão, bicho. E daí, naquele momento, ele chamava alguém para subir ao palco. Se eu não me engano, na época ele falava sobre Ronaldinho. Exato, era. Tinha uma coisa assim. Ele contava uma anedota. É. Aí, o fato é que eu estava lá no momento certo. Um amigo em comum, eu acho nosso, lá do Pio Décimo, Alexander. Alec. Sim, Né? Alec tem 2 metros de altura, né? Forte. Isso só de cintura, né? Porque juntando tudo dá uns 4. Ele é muito alto. E eu me recordo que naquele momento eu disse, Alec, me coloca na cacunda, não é que eu vou dar a mão. Se ele me chamar, me chamou. E não é que ele me chamou. Alec me colocou na cocunda, eu dei a mão, fiz, Reginaldo, eu quero cantar com você. E o Reginaldo, ele me lembro que ele falou assim, deixa o garoto subir. Deixa o garoto subir. Foram essas, deixa o garoto subir. Aí o segurança lá... Aquela voz inconfundível o dele. segurança lá me puxou,
Eu mago feito uma caloidez, né? Era Bruno Mago, né? Era Bruno Mago. Era Bruno Mago. Hoje eu com quase 100 quilos. Não era nem Bruno Poeta. Era Bruno Mago, Bruno né? Mago. E aí, rapaz, quando a turma subia para fazer palhaçada, né? Ficava lá pulando, né? Só fazendo onda. Eu fui para cantar. E fui para cantar, porque eu sabia de cor as músicas dele. E, rapaz, ele gostou. O danado é que Reginaldo Rossi gostou. E ele me deixou naquele show por cerca de 20 minutos. Eu cantei no show de Reginaldo por cerca de 20 minutos. Eu cantei umas 10 músicas com ele. E eu me lembro que quando eu cantei, eu tinha muitos amigos, né? Então, veio uma turma de amigos pra frente do palco. E aí, meu amigo? Que aí eu fazia para um lado, aí a turma da frente eu mandava jogar a mão para um lado, a turma da frente ia, e o forró inteiro ia. Fazia pro outro, né? Os da frente fazia, e o forró inteiro... E ele gostou, né? E eu me recordo que eu sabia que ele era fã de Elvis, também como eu era, né? Aí eu cantei umas 3 músicas com ele, e eu disse, Reginaldo, eu quero realizar um sonho. Ele disse, diga, eu quero ver um rei cantando na voz de outro rei. Canta uma música de Elvis Presley. Aí ele pediu lá um acorde e começou, It's Now or Never. E eu sabia a música também. Deu né? certinho. Fizemos um dueto, eu e ele. E a partir daí, a gente cantou muitas músicas. Imagina isso com as redes sociais estouradas. Ave Maria. Apresentei a banda, né? Porque eu sabia o nome do Hoje não baterista, não tem canto do nenhum, né, saxofonista. Bruno? Essa gravação tem canto nenhum hoje. Rapaz, eu tinha um CD. Eu tenho um LP. Eu acho que foi até Walter Santos, que trabalhava na Arapuã na época, pedia painho, né, era amigo de Walter, e Walter Santos me conseguiu isso em 97, mas arranha, e aí Eu sei que foi uma coisa assim, arretada, sabe? E a partir daí, eu não precisei mais disputar para subir no palco, porque o cara que me puxou, que era um segurança dele, não era um segurança, era tipo um holding, uma pessoa que acompanhava o Reginaldo, que dava a bebida a ele, que, né? Assessorava ele. Assessorava. Esse cara decorou o meu Camareiro. rosto. Camareiro. É. Esse cara decorou o meu rosto. E todo o show de Reginaldo, eu me aproximava do palco. Na hora que eu sabia que era... Eu fazia só assim, ó. Levantava o dedinho, aí o cara mandava já arrodear. Eu já entrava pelo palco. Entendeu? Era. E às vezes ficava no camarim, levava um uísque que você sabia que ele gostava, né? Presenteava. Então eu tive essa relação com o Reginaldo Rossi. Quando ele faleceu, eu me lembro que eu fiquei triste de verdade, porque eu era um fã, né? Ele era um ídolo. Todos nós, né? Exatamente. Todos nós. Não tanto quanto você, mas todos nós éramos fãs, né? E com Elvis é uma coisa assim interessante, porque eu não vi. Eu nasci em 80, Elvis morreu em 77. Meu pai gosta de Elvis, mas não era assim um grande fã, mas gostava. E eu passei a gostar de Elvis quando, em 88, o SBT exibia uma minissérie chamada Elvis e Eu, em agosto, que era o período da semana em que ele faleceu, né? Ali em meados de agosto, sempre, todo ano, o SBT colocava esse filme, que era uma minissérie. E aí, a partir dessa minissérie, né, que era a história de Elvis com Priscila, em 88 eu tinha 7 anos. Eu comecei a assistir, gostei, e a partir daí eu passei a criar esse vínculo de admiração, que para mim foi o maior artista, né, que o planeta Terra já produziu. E você chegou a ver o filme que fizeram ano passado? Vi umas 3 ou 4 vezes. E tive um dos grandes sonhos de minha vida, eu realizei em 2017, que foi conhecer Graceland, né, lá em Memphis, no Tennessee, que era a cidade onde ele morava, onde tem a sua casa, e hoje é um grande museu. É a segunda casa mais visitada dos Estados Unidos, só perde para a White House, né, para a Casa Branca. E perderia para Reginaldo Rossi se tivesse a casa lá. É verdade. Bruno, eu vou pedir para você tomar um golezinho de água aí, para responder Deixa eu botar aqui. essas perguntas, Agora, porque, segundo o meu diretor e roteirista, são as perguntas mais importantes da noite, né?
o Vasco vai disputar a sua 6ª Série B, Bruno. Calma, são 3 perguntas, você vai responder numa piada só. Ainda bem que eu não tinha tomado ainda. Quase que o copo se engasgava aqui. O Vasco, ele é o pior time entre os 20 times da Série A. E a terceira pergunta. O meu diretor e roteirista, que tá ali, é o cara mais chato que é vascaíno também. Antônio. Se contém, Antônio. É o vascaíno mais chato de grupo de WhatsApp aqui de João Pessoa. Você tem 3 perguntas para responder. Não, olha, você sabe que é interessante, nós éramos vizinhos, né? Meu pai é vascaíno, eu acho que essa paixão que eu tenho pelo Vasco é um reflexo do amor que eu tenho pelo meu pai, né? Então, eu acho que eu aprendi a amar o Vasco através da relação, né, de amor de pai e filho. Eu acho que tio Barreto, eu chamava tio Barreto, né, o pai de Antônio Sérgio, eu acho que tio Barreto era vascaíno também. Também. Né? Também. E eu acho que também muito do amor que ele tem pelo Vasco. Segundo o que o Antônio está falando, ele foi enterrado com a camisa do Vasco. Muito do amor que ele tem pelo Vasco é reflexo, né, desse amor eterno que ele tem pro tio Barreto. Então, é um amor que não tem explicação, né? Eu assisti o primeiro título que eu vi do Vasco em 89. E o último, né? Não. Na casa. Não, eu não podia perder a piada, não. Eu assisti o gol de Sorato contra o São Paulo na casa. Ei, São Paulo não, peraí. Na casa de Antônio Sérgio, né? Que foi lá no Morumbi. A cabeçada de Sorato, eu assisti lá na casa dele, né? Em 89. Então, eu sou um vascaíno apaixonado, né? Então, independente da fase do time, da posição em que se encontra no campeonato, eu sou vascaíno. Mas responda as 3 perguntas. perguntas. Cruz de Malta. Em relação ao time, eu divido de Antônio Sérgio em relação a isso. Ele acha que o elenco é bom. Eu não acho, né? Eu não acho porque, do ponto de vista objetivo, nós não tivemos boas performances contra os times com os quais nós estamos disputando na parte de baixo da tabela. Mas ele tá dizendo que não é o pior da Série A, não, viu? Porque eu não sei, porque eu acho que o Vasco precisa de tanto mais que pra mim é o pior. Daqui a pouco... Antônio, entra aqui pra... Mas o fato é que a gente perdeu para o Bahia, dentro de casa, perdemos para o Santos, dentro de casa, ganhamos com um gol inacreditável, um pênalti inacreditável contra o Cuiabá. A gente não jogou ainda contra o América Mineiro. Perdemos do Cruzeiro em casa. Então vem a sexta Série B. Eu estou comparando os resultados, né, com os times que estão na parte de baixo da tabela e o Vasco. Então, por critérios objetivos, nós somos um dos piores, se não o pior elenco. Agora, eu tenho uma esperança danada. Na verdade, eu tenho um otimismo grande. Ainda, né? Não, e o seguinte, embora a campanha esteja muito ruim, quem está disputando diretamente está com 3 ou 4 pontos na frente. Então, com 2 vitórias consecutivas, a gente sai da zona de... O que é muito difícil, né? Mas agora tem um técnico novo. Técnico novo que... Daqui a pouco tá postando aí, segue o líder. Não, né? E que colocou o Flamengo para bailar no Mundial, não é verdade? Deu um X. Né? E eu acredito que ele tenha aceitado a proposta mediante a promessa de reforços. Né? E eu acredito que venham um atacante, um centroavante, 2 meios de campo, um lateral direito, um zagueiro, né? Para mudar completamente. Promessa, cumprir é outra coisa. Mas eu espero, não é possível, rapaz. A gente sofre demais, mas eu acredito que o Vasco vai permanecer na Série A. Em relação a ser o vascaíno mais chato dos grupos de WhatsApp, não. Sendo que ele tem a opinião dele, né? E defende a opinião dele
com a riqueza de argumentos, porque... Nenhuma. Não, o Serginho, ele é bom, né? Ele é advogado. Mas pro Vasco não tem jeito ele não. fundamenta bem as opiniões dele. Né? E... Como advogado, ele é top de linha, mas como vascaíno, tem jeito não, velho. Tem jeito não. Mas o fato é que eu acredito que nós podemos sair dessa situação. Me diga uma coisa, do que se orgulha? Dos meus filhos. Do que você se arrepende? Não, eu me arrependo das vezes em que eu não fiz aquilo que eu queria fazer. Como se vê daqui a 10 anos? Eu não posso dizer careca e barrigudo, porque atualmente eu já estou. Cabeludo e sarado, então. Não, boa. Essa foi boa. Vai. Mas eu me vejo vivo! Um ídolo. Meu pai. Tomando umas 3 da manhã, It's Now or Never ou A Raposa e as Uvas? It's Now or Never, Uau. com Raposa e as Uvas. Uma das duas. It's Now or Never. O Evios. A melhor coisa da Paraíba. O seu povo. É um recado final que você tem que dar aqui. Tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Eu perguntei a melhor e a pior coisa da Paraíba. Foi. Eu amo tanto a Paraíba que é difícil encontrar uma coisa ruim. Mas a pior coisa da Paraíba é quando as disputas políticas entravam o seu desenvolvimento. Para finalizar, qual político, morto ou vivo, você disputaria uma eleição e por quê? Ou gostaria de disputar? Não sei dizer porque a gente não pode escolher adversário. Eu quero sempre, nas disputas políticas em que eu me encontrar, estar com o povo do meu lado. Fora do eixo, antes de terminar, os intrometidos aqui são convidados dos intimados, diferente de quem são vocês. Uma questão. 4 eleições, Bruno. O almejo de um estadual tem ou porque nunca chegou a ela? Tenho, claro que eu tenho. A gente não pode economizar nos sonhos. A gente economiza em tudo na vida, mas não pode economizar nos sonhos. Mas eu não sou um aventureiro. Eu não sou um carreirista. Eu sei que para disputar uma eleição com competitividade, é preciso que existam os meios necessários para tal. E eu não vou, em hipótese alguma, causar em meu eleitor um estelionato eleitoral. Eu só me lancei candidato a vereador em 2008 porque, de maneira racional, embora eu seja uma pessoa dada a emoções, com sentimento à flor da pele, na política a gente tem que pensar com racionalidade. Eu só fui candidato em 2008 porque eu enxergava, naquela disputa, perspectiva de vitória. E eu não posso enganar as pessoas. O ato mais sagrado que eu faço com um cidadão é pedir o seu voto. Então, eu não posso enganar, pedir o voto sabendo que eu não vou ter êxito eleitoral porque eu não estou sendo honesto com aquilo que eu acho mais importante na cidadania, que é o voto. Então, no momento em que eu reuni as condições necessárias, porque João Pessoa sozinha não vai conseguir me eleger deputado. É preciso que a gente possa espraiar nosso trabalho, é preciso que a gente possa ter contatos em outras regiões. E a partir do momento em que eu enxergue viabilidade nisso, aí eu vou ter a dignidade de pedir o voto do paraibano para uma outra missão, para um novo desafio. E antes de encerrar, galera, vê só. Ó,
segue o Bad Boy Roupas e Acessórios no Instagram, @badboy, _roupas e acessórios. Eles estão com a promoção lá, por tempo limitado, 30% de desconto. Segue a gente lá, curte, comenta, compartilha, manda o direct para eles que vocês vão receber todas as informações de como comprar qualquer produto no site deles com 30% de desconto e eles enviam para qualquer lugar do Brasil. Então vai lá, curte, comenta, compartilha e manda direct para eles. Não é isso, Reinaldo? Isso. Bruno, para a gente finalizar, o microfone é seu para as suas considerações finais, a Paraíba, João Pessoa, o Brasil. Só dizer de meu contentamento, de minha alegria em estar aqui, reunido com amigos que, assim como eu, que sonhei em trabalhar pelas pessoas na atividade política, sonharam com esse projeto. Para além das atividades profissionais que cada um aqui tem, eu sei que esse projeto foi fruto de um sonho acalentado por muito tempo e que hoje é uma realidade. E eu fico muito feliz em poder compartilhar desse momento com vocês, em estar aqui abrindo meu coração, contando a minha história e apenas dizer que eu vou continuar na minha missão, que é ajudar as pessoas, que é fazer o bem, que é cuidar da cidade, como um político sério, que não faz da atividade uma brincadeira, que sabe bem e que dimensiona bem os deveres e as responsabilidades do cargo que ocupa. Show. Boa. Bruno, Obrigado. é uma Agradeço, satisfação foi top. gigante Gostei pra demais. gente tê-lo aqui, né? A gente sabe, você não só como político, mas como irmão da gente, cresceu com a gente, né? Então, eu fico até homenageado, assim, até emocionado em falar disso. E pela sua pauta... Realmente? Não, quase. Pela a sua pauta de defesa em relação à pessoa com deficiência, né? E isso é uma admiração que eu tenho gigante de você, como pessoa e como político. Satisfação enorme da gente aqui recebê-lo e muito obrigado por ter disponibilizado um pouco do seu tempo para a gente aqui hoje. Muito obrigado, eu agradeço. E além do mais, quem está aqui como plateia, né, assim, na contracena de tudo, um dos melhores, mais de 2 horas. Quase 2 horas aí. Quase. Pô, que legal. De programa e não se tornou aquela Enfadonho, coisa né? Enfadonho, monótono, nem nada. Deixou a gente assim que passou ligeiro. Que Passou bom. muito rápido, ligeiro. Assim, foi uma coisa totalmente descontraída, assim, temas realmente que não deixaram ligado e muito próximo da realidade do que nós, não só pessoenses, Que vodka do sensacionalismo. mas que- Estamos esperando. Oh, obrigado, do que com a gente certeza. esperava, do que a gente imaginava e sem ser aquela coisa cansada, certo? Assim, deixou a gente, aqui, eu me sinto, né, nessa posição de, 2 horas e se tornou como muito rápido. Show de bola. Que bom. Parabéns. Obrigado, Bruno. obrigado. Aí, Valeu. a gente como convidado aqui, principalmente Valeu. empolgado com tudo isso. Faço questão de ser intimado outras vezes. Solta a vinheta aí.